uma reportagem aqui falando sobre como o Comando Vermelho negociava com policiais a soltura de aliados. É muito importante a gente saber o que está por trás de tudo isso, né? Porque até o próprio Schneider falou hoje aqui numa das suas análises iniciais, né? Falando como é que tudo isso chega lá, né? Como é que eles conseguem tanto poder? É preciso investigar isso. O que está por trás disso? Como é que eles conseguem ter esse comando desse território? Essa reportagem que está assinada aqui pela Ângela Celeste diz que mensagens da investigação que levou à operação lá no Rio de Janeiro mostram, inclusive, que os traficantes do Comando Vermelho, que atuam lá no Complexo do Alemão, estavam negociando o pagamento de R$ 15.000 a policiais para liberar um comparsa preso. Precisa olhar isso, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, Fabíola, estabeleceu-se no Rio de Janeiro uma parceria entre o crime e a política. É algo muito comparável ao antigo presidencialismo de coalizão que um dia vigorou em Brasília. Houve um feito durante a presidência do Michel Temer ainda, e constatou-se naquela ocasião que os milicianos e os traficantes controlavam, já naquela época, 830 comunidades no Rio de Janeiro. Nessas comunidades viviam 1,5 milhão de pessoas. Esse problema se agravou desde então, né? E os criminosos têm o controle do território, o controle do voto e elegem as suas bancadas na Assembleia, na Câmara Municipal, até no Congresso Nacional. E essas bancadas, elas indicam pessoas para ocuparem cargos públicos, inclusive na área de segurança pública no Rio de Janeiro. Então, é um cenário limite. Nós chegamos a um ponto de treva absoluta, né? E não é possível, quando nós tivemos aquele caso do assassinato da Marielle, Fabiola, todo mundo se espantou, mas como é que mata uma vereadora num estado como o Rio de Janeiro, assim, executada, sangue frio, ela e o motorista? Depois verificou-se, ninguém conseguia elucidar o crime, depois verificou-se que havia um delegado, 2 ex-PMs, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e até um deputado federal. Eram as pessoas indiciadas, depois que a Polícia Federal entrou na jogada, entrou na investigação e trouxe à tona as informações que resultaram numa denúncia, que agora está correndo lá no Supremo Tribunal Federal, já na forma de ação penal, né? Por que o caso não andava? Porque havia gente os suspeitos tinham um grosso calibre, por assim dizer. Então nós temos esse quadro no Rio de Janeiro. Ainda outro dia foi preso lá um deputado estadual com vínculos com o crime organizado no Rio de Janeiro e é um apoiador do Cláudio Castro. Então há uma imbricação muito severa da criminalidade no Rio de Janeiro com o poder público, o poder no Palácio de Governo, o poder no Legislativo, e criminoso indica pessoas para funções na máquina pública, inclusive na área de segurança, né? Então, num quadro assim, nós podemos classificar como um quadro de septicemia, né? É um quadro que exige uma investigação muito detalhada, e essa investigação não passa pela favela. Essa investigação passa pelos altos escalões do governo, passa pelas coberturas na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. É esse o quadro, Fabíola, que nós estamos enfrentando. Agora está se abrindo uma investigação. Abriu-se uma investigação na Polícia Federal. Uma investigação ampla, vai reunir todos os dados que estão lá disponíveis, até há alguns inquéritos em curso, serão todos reunidos num só. E o que se espera é que, seguindo a lógica daquela operação que foi deflagrada contra o PCC, em 8 unidades da federação, inclusive pelo Rio de Janeiro, passou pelo Rio de Janeiro, no que diz respeito ao comércio de combustíveis, agora também se pretende fazer, em relação às facções que operam no Rio, sobretudo o Comando Vermelho, uma investigação desse tipo, ampla, e que passe pela lógica financeira, pela asfixia financeira do crime organizado, né? Se isso for levado às últimas consequências, teremos surpresas muito grandes pela frente, Fabíola, porque aí
A investigação vai passar pelos altos escalões do governo, pelas polícias do Rio de Janeiro, pelo Legislativo. Então, é disso que nós estamos falando. E considerar que, nesse ambiente, operações policiais que matam mais de 100 pessoas vão resolver o problema é uma ingenuidade que não orna com a realidade, Fabíola.